Fala, meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Espero mais uma vez que sim, né? Vamos aos nossos recadinhos do coração, mais básicos e repetitivos, é isso aí. Espero que vocês estejam em casa, fazendo seu afastamento social, cuidando da sua higiene, lavando bem as mãos, evitando aglomerações. Como já disse em outras vezes, vou continuar dizendo até o fim do ano, porque o cenário continua ruim, né? A gente tem que evitar ao máximo sair, tá? Há uma falsa impressão na sociedade de que o cenário está ficando cada vez mais ameno, mas não está só piorando, né? Essa falsa sensação de que a pandemia acabou, né, no intervalo curto de tempo pode trazer uma nova onda, né? Cabe a gente também fazer a nossa parte, evitar a propagação da doença, porque se deixar na mão do governo é um abraço, irmão. É um abraço. E aí, dos governos, em todas as suas esferas, batendo cabeça. Batendo cabeça. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Acreditar, né, logicamente, na ciência. Né? São os cientistas que estão dando norte, são eles que estão trazendo aí, num tempo recorde, uma vacina, né, que deve chegar para nós aí no final do ano, né? O problema é entre chegar, né, chegar para nós, né, e chegar aqui no bracinho do garoto, aí já pode demorar um pouco mais, já pode demorar mais uns 2, 3 meses. Então a gente tem que ficar mais serenos, né, mais racionais. Eu sei que está difícil, se precisar sair, saia com a máscara, dê um passeio rápido, evite aglomeração, né, e voltemos aqui, continuemos com o nosso processo para poder evitar o máximo possível contaminação, preservar nossos amigos, preservar nossos familiares, né, para a gente poder continuar vivo, né, essa aqui é a questão, né? E falando de continuar vivo, né, vamos aqui então trabalhar hoje aquilo que eu prometi para vocês, falar um pouquinho sobre o movimento, né, o movimento negro nos Estados Unidos, a luta, né, basicamente ali por direitos civis nos Estados Unidos, e fazendo, logicamente, sempre que possível ali, um paralelo com a situação brasileira. Afinal, racismo no Brasil, ele existe nos Estados Unidos, vocês estão vendo lá, existe pra caramba, aqui também não é muito diferente não, né? A gente tem uma pequena diferença lá, porque nos Estados Unidos é um racismo estrutural, fortemente fundamentado na questão cultural mesmo, independentemente da questão econômica. É claro que a questão econômica afeta bastante ali, mas dificilmente um negro rico nos Estados Unidos ele consegue se inserir, né, num contexto de negros, de brancos ricos, né, por exemplo. Aqui no Brasil isso já acontece, né? No Brasil a questão racial está muito atrelada à questão socioeconômica. Nos Estados Unidos é a questão cultural mesmo, enraizada, né, de um período ainda conturbado, pós-guerra civil, de grandes disputas ali entre estados escravistas e não escravistas, que nós falamos na aula passada, né? Falamos na aula passada, né, que a questão da abolição da escravidão foi, né, um dos temas centrais ali, juntamente com a adoção de tarifas protecionistas para a ocorrência da Guerra de Secessão, né, e a eleição do Abraham Lincoln, né, que era um abolicionista, foi o estopim para o processo da Guerra Civil. Vimos então que ao final da Guerra Civil, que foi a maior guerra que os Estados Unidos já participaram na vida deles, né, juntando todas as guerras que os americanos enfrentaram até hoje, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, várias outras cacetadas de guerra que os americanos gostam de se envolver, não chegou nem próximo da quantidade de americanos que morreram na Guerra Civil, né, ali na década de 1860. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso nós estamos falando do século XIX, meados, já estamos, né, na segunda década do século XXI, tá? Caminhando, né, para a segunda década do século XXI. Então, nesse sentido, a gente tem, caminhando para o fim, né, da segunda década, então a gente tem que dar, né, um valor não só simbólico, né, mas bastante efetivo aqui para as consequências, né, diretas
da Guerra de Secessão para a formação dos Estados Unidos, nós vimos, né? Foi um fator fundamental para que houvesse realmente aquela unidade, né, política e, consequentemente, econômica. Foi um fator fundamental para a formação do senso patriótico norte-americano, um senso de pertencimento, né, que vai ali construir, né, que na verdade vai costurar uma identidade norte-americana, fundamental, consequentemente também ali para a ocorrência da abolição, né, e consequentemente de inserir esse elemento negro nas relações econômicas, não mais como escravo, sim como um trabalhador livre, assalariado em grande parte dos casos, inclusive. Porém, contudo, entretanto, todavia, o fato desse elemento negro se transformar em um elemento ali livre não conferiu para ele direitos civis, né? O que são direitos civis? Direitos civis são aqueles direitos ali que garantem para o indivíduo a sua participação política, né? Que garante a ele naquele contexto a sua liberdade de fato, liberdade de expressão, liberdade de mobilização, né, de participação política, coisa que foi limitada, né, a ação desse elemento negro. Porque, como eu falei com vocês na aula anterior, né, a proposta abolicionista ali mesmo do próprio Abraham Lincoln, né, e dos estados do norte, não era integrar esse elemento negro na sociedade americana. Porque a própria Constituição americana, criada lá no século XVIII ainda, ela afirmava que cidadãos americanos eram aqueles elementos brancos, nascidos na América ou depois, né, consequentemente ali, que acabaram adotando o território norte-americano como pátria. Tá? O elemento indígena e o elemento negro ficaram de fora dessa conceituação, né, de cidadão. Tá? O elemento indígena foi dizimado, o elemento negro escravizado. E mesmo após a abolição da escravidão lá atrás, no século XVI, esse negro não demorou muito tempo, muito sangue ainda foi derramado para que ele pudesse, então, né, conquistar a sua igualdade civil, né, os seus direitos civis de fato. E mesmo assim ainda padece de muita construção, porque o cenário, né, desse racismo estrutural norte-americano, ele leva, né, assim como no Brasil, a um extermínio muito grande desses elementos negros. Né? É bastante claro isso. Tá? Se você for olhar, né, grande parte dos indivíduos mortos em confrontos com a polícia, por exemplo, no Brasil, a maioria deles, 70%, 80%, são elementos negros, pardos. Negros ou pardos. Né? A população carcerária no Brasil, a maioria é negra e parda. Tá? Então, automaticamente, o que a gente observa? A gente observa que os aparelhos de Estado, eles estão aqui, né, basicamente para garantir o controle, né, a punição sobre esses elementos negros e pardos. Né? Professor, mas se você fizer aquela declaração bem simplista e extremamente racista, por exemplo, de uma youtuber que fez recentemente, que foi banida do YouTube, no caso das redes sociais do YouTube, do Instagram e todas as outras possíveis, né, que ela afirmou, tem mais gente, se mais negros morrem, mais negros são presos, porque eles são mais violentos. Não é assim que funciona. Né? É bastante simplista demais, preconceituoso demais, né? E a gente vai tentar aqui costurar ao longo desses minutos que a gente tem aqui um pouco mais desse entendimento, né? É claro, né, que a índole das pessoas em grande parte também leva, né, a que elas cometam crimes, tá? Mas grande parte desse cenário, né, de desolação, ele vem da questão social, né, basicamente da questão econômica, socioeconômica, né, do desamparo, muitas vezes, que ocorre. No geral, os países, né, e as populações dentro desses países que mais sofrem com a violência são aqueles indivíduos mais pobres. E já que nós estamos falando de Estados Unidos e Brasil, né, a gente tem justamente entre as populações mais pobres elementos negros e pardos. Né?
é uma conta bem simples de se fazer, né? Mas ao mesmo tempo também não é tão simplista ou simplória e racista como no caso dessa youtuber. É só jogar depois aí, ó, né, que vocês vão ver, né, a bobagem que essa menina falou. Tranquilo? Dúvidas? Caminhando e cantando. Aqui para vocês, ó, imagens de quando, né, a segregação racial era legal, né, do ponto de vista jurídico, né, nos Estados Unidos, tá? E a importância de você tem de combater o racismo. Eu trouxe aqui para vocês hoje, tá, também um livro maravilhoso, tá? Aqui da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, tá? E logicamente aqui negra, que fala, né, um pouquinho sobre as formas como a gente tem que agir, né, para poder evitar o racismo, né, e eliminar o racismo de fato, né. Uma também filósofa, né, e ativista do movimento negro, essa nos Estados Unidos, Angela Davis, tá? Ela diz, né, uma frase sensacional, né, que numa sociedade racista não basta que você combata o racismo, você também tem que ter atitudes antirracistas, né, como aqui a Djamila Ribeiro traz pra gente nesse manualzinho, né? Pequeno manual antirracista, ele é pequenininho mesmo, gente, é miudinho, tá? Pequenininho, fininho, uma leitura extremamente agradável, não é caro, tá? É bem tranquilo de ler, tá? E traz pra gente, né, algumas ferramentas, né, e consequentemente ali algumas formas de pensar que são realmente importantes para que a gente possa combater o racismo. O racismo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é um problema seríssimo, é um problema que prejudica diretamente ao desenvolvimento da nossa sociedade, do Estado brasileiro como um todo, que impede, né, o crescimento econômico, que limita, né, ao crescimento pessoal, profissional, que traz cicatrizes, marcas profundas. A gente não pode esquecer. É claro, professor, mas você só está propondo então que a gente esqueça? Supere o racismo e esqueça? Não. Não. Racismo, né, assim também como a própria escravidão e o racismo, grande parte do racismo vem ainda, não é, dessa cultura escravista que o Brasil possui, os próprios Estados Unidos também, não é para ser esquecido, é para ser combatido. As marcas do racismo, elas têm que ficar expostas, para que a gente lembre, né, assim como a da escravidão, para que a gente lembre, para que a gente não se esqueça, para que não ignore, que não cometa, né, novamente esses mesmos cenários, beleza? Aqui eu deixei para vocês aberta, né, imagens da segregação racial de quando era legal nos Estados Unidos, porque isso não é mais legal, né, do ponto de vista, né, jurídico, tá? A gente poder entender bem, né, como é que a luta se constitui, tá? A Constituição americana lá, né, com a sua 13ª emenda, ela trouxe para nós, né, um cenário jurídico, tá? Mas ainda assim sem, né, sem efetuar de fato, né, uma integração desse elemento negro na sociedade, um elemento com direitos, né? A 13ª emenda, né, ela foi escrita, aprovada no Senado americano em abril de 64, tá? Na Câmara dos Deputados só em janeiro de 65, beleza? E foi ali uma das primeiras emendas. A Constituição americana é basicamente a mesma, ela tem suas emendas, tá? E é a chamada 13ª emenda. Então a 13ª emenda, ela aboliu a escravidão, tá? Em todo o território americano, beleza? Ela aboliu, ponto. Ela não disse mais nada a respeito sobre a integração desse elemento negro e da garantia de direitos civis para esse elemento negro também, tá? Olha só o que ela diz aqui, ó. A emenda, que é a 13ª emenda, na sua seção 1ª. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. No geral, por exemplo, quando algum prisioneiro, você tem aquelas obras naquelas estradas e tudo mais, né? Isso era bastante típico e algumas cadeias americanas ainda fazem isso.
tá? Mas escravidão não pode, né? Em alguma parte, em algumas desses presídios também essa atividade não é remunerada hoje, né? Mas escravidão já não era mais permitido, tá? Seção 2. O Congresso terá competência para fazer executar esse artigo por meio das leis necessárias. Ponto. Se estabeleceu que esse elemento negro não seria mais escravo. Por quê? Por questões econômicas e não humanitárias. Esse elemento negro não sendo escravo, ele continua sendo uma mão de obra de trabalho importante, uma mão de obra importante, só que ele vai passar a receber salário. E ao receber salário, ele vai se transformar num consumidor. E um consumidor importante para uma economia americana em ascensão. E que precisava, né, se recuperar após ali há quase 5 anos de guerra civil. Tranquilo? Então, esse elemento negro seria fundamental nesse processo de reerguimento econômico, enquanto mão de obra assalariada, enquanto consumidor de um mercado interno que se fechava, inclusive, com as leis protecionistas. Tranquilo? Mas não havia o interesse dessa elite branca em integrar esse elemento negro na sociedade, mesmo naqueles estados que não eram escravistas. Mesmo naqueles estados que não eram escravistas, esse elemento negro teve dificuldades seríssimas por mais de um século em garantir ali os seus direitos civis. Beleza? Por mais de um século. Tá? Então, reparem só, né, o cenário que esse elemento negro, por exemplo, tinha que enfrentar, ou teve que enfrentar ao longo ainda de mais de um século pós a abolição da escravidão com a 13ª emenda. Olha isso aqui. Isso aqui tudo é legal, tá? O Ku Klux Klan, né, que nasce a partir, né, da 13ª emenda, né, que é um movimento supremacista, né? Hoje essa Ku Klux Klan continua ativa nos Estados Unidos, tá? Segundo alguns cronistas lá americanos, o pai, por exemplo, do atual presidente norte-americano, Trump, foi um dos fundadores do estado de origem dele lá, da Ku Klux Klan, por exemplo, né? O Trump não foge em nada, né, daquele naquela caracterização, né, daquele estereótipo do elemento branco racista norte-americano. Não foge em nada, pelo contrário, só confirma com as suas ações, tá? Aqui a reunião, né, de que no geral eles faziam esse ritual, né, de queimar uma cruz, né, e tal, e consequentemente ali tá promovendo, né, aquela política de terror, né. Aqui, ó, integrantes do grupo racista da Ku Klux Klan se reúnem ao redor de uma cruz em chamas no estado da Geórgia em 62. A própria Suprema Corte determinou no final do século XIX e até meados dos anos 60 que se as raças permanecessem separadas, mas iguais, olha só, separadas, mas iguais, a segregação não seria considerada violação da Constituição americana. Veja, tá? Somente após muita luta e muitas prisões, agressões e mortes através do movimento pelos direitos civis, em 64 a Lei dos Direitos Civis e no ano seguinte a Lei dos Direitos de Voto garantiram a igualdade racial nos Estados Unidos, ao menos na letra da lei. Porque mesmo assim, né, a gente vai ter ali, dentro desses estados, tá, leis, né, que eram, né, segregadoras, tá, que segregavam, que separavam o elemento branco do elemento negro. Tá? Aqui, né, mais uma vez aqui, um dos estados do sul, né, americanos, tá? Vamos ver aqui qual é exatamente, no Alabama. A gente tem aqui a simulação do enforcamento aqui do Martin Luther King. A gente vai ver por que esse ódio tão grande ao Martin Luther King, né? Isso aqui tudo é de verdade, tá? Eu sou um homem, né? Por exemplo, uma manifestação aqui com cartazes, né, do movimento negro, tá? Tudo isso aqui legal, bastante legal. A que mais me chocou foi essa daqui, ó. Então, uma das que mais me chocou, né? Me chocar. Quer ver? Essa. Tá? Essa aqui é complicada, tá?
Na porta do carro está escrito: brancos do Sul são os melhores amigos dos negros. Mas eu não quero integração. Eu gosto dele. É tipo, eu gosto dele, mas... Não, mas me integrar com ele, assim... tipo, pá, ele vai ter os mesmos direitos que eu? Ele vai estudar na mesma escola que eu? Não, né, não. Assim, vai poder ocupar os mesmos postos de trabalho que eu? Não. A gente é amigo, mas nem tanto, né? Basicamente isso que está se ensinando para as crianças ali desde muito cedo, né? Por exemplo. Voltemos lá pro nosso slide. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Né? Caminhando e cantando, para a gente poder finalizar aqui, tá? Então, como eu disse, a luta pelos direitos civis, ela continuou ainda até a segunda metade do século XX, tá? E a gente vai ter ali 3 grandes movimentos nos Estados Unidos do movimento negro, tá? O movimento pacifista, liderado ali pelo Martin Luther King, por exemplo, tá? Na verdade, 2 grandes movimentos. E um, né, que defendia a luta armada. Tá? O Malcolm X, por exemplo, defendia a criação de um Estado negro separatista, né, inclusive de origem islamizada. Tá? Mas no caso aqui, o Martin Luther King, né, e o movimento aqui dos Panteras Negras acabam sendo ali os mais proeminentes, né, nesse mesmo contexto. Né, aquilo que eu falei aqui com vocês, né, citando um pouquinho, para mim isso é assustador. Tá? A gente vai ver então que mesmo com esses movimentos, né, bastante ativos, leis de segregação racial continuaram a ocorrer nos Estados Unidos bem ainda ao longo do século XX. Que leis são essas? Exemplo, vamos lá. Tá? Existia uma lei, por exemplo, nos estados do Sul, nos Estados Unidos, que exigia, né, que um negro, quando ele entrasse no transporte público, no caso no ônibus, por exemplo, ele tinha que ocupar os assentos do fundo. Ele não podia ficar no meio ou na frente. Ele tinha que ir automaticamente para o fundo do ônibus. Tá? Fundo do ônibus. Beleza? E se o ônibus ficasse cheio, né, esse elemento negro, se ele tivesse sentado e um indivíduo branco chegasse, ele tinha que ceder lugar para esse elemento branco. Em vários estados americanos, não eram permitidos, por exemplo, os casamentos interraciais. Tá? Ou seja, brancos com negros e negros com brancos e vice-versa. Não eram permitidos. Tá? Você tinha escolas para negros e escolas para brancos. A maioria das escolas eram separadas nesse sentido, assim como propunha aquele garotinho no cartaz que a gente viu ali. Tá? Você tinha a proibição, né, da entrada de elementos negros em estabelecimentos, por exemplo. Aquele filme maravilhoso, nossa senhora, Estrelas Além do Tempo, né, ganhou Oscars e tudo mais, que conta a história, se eu não me engano, de três, se não me engano, são 3 mulheres negras sensacionais, inteligentíssimas, né, que colocavam qualquer homem, né, não só branco, mas negro, qualquer homem no chinelo, assim, que elas eram muito sinistras, né? Engenheiras, físicas, matemáticas, e que foram fundamentais para o programa espacial norte-americano na década de 60. Conta, por exemplo, ali a história dessas 3 mulheres para elas poderem superar não só o machismo, mas também o racismo. Né? É complicado, né? Complicado, bastante complicado. Assista esse filme, Mulheres Além do Tempo, Estrelas Além do Tempo, tá? Esse é o nome. Maravilhoso, tá? Essa luta por direitos civis, né? Como eu falei, desde a proibição, né, de casamentos entre negros e brancos, a separação de repartições públicas, como eu falei, por exemplo, no caso da NASA, né, com o filme, né, Estrelas Além do Tempo fala disso, por exemplo. Tem uma cena, né, que uma dessas meninas, ela apertada, né, ela precisava ir no banheiro, não tinha banheiro. Não tinha banheiro no galpão onde ela estava. Ela tinha que ir no galpão onde o banheiro para mulheres negras era 1 quilômetro dali. Então ela perdia muito tempo do trabalho dela, né, para isso, por exemplo, porque não tinha. Se tinha garrafas térmicas ali, cafeteiras para brancos e para negros. Banheiros para brancos e banheiros para negros. Banheiros para homens brancos
homens negros e banheiros para mulheres brancas e mulheres negras, né, por exemplo, tá? A gente vai ver, né, também nesse mesmo sentido, que benefícios, tá, entre brancos e negros assim ficam bastante desproporcionais. A questão econômica, ela também afeta bastante isso, tá? E a questão econômica, ela amplia ainda mais essa segregação, que nos Estados Unidos é cultural, e ela é ampliada. Quer ver? Olha só cadê esse gráfico aqui, tá? Cadê? Eu não separei o bonito do gráfico. Até o finalzinho eu mostro o gráfico para vocês. Tá. Vou mostrar o gráfico para vocês agora. Peraí. Olha só, vejam só como é que essa questão que nós estamos falando aqui, né, que envolve raça e também ali, né, a questão socioeconômica, ela também acaba diretamente ligada uma coisa a outra. Outra coisa importante, o termo raça a gente está utilizando aqui apenas como didática, né, porque desde que inventaram, né, desde que se criou ali o projeto Genoma, né, de mapeamento genético, a ideia de raça acabou. Não existe mais raça negra, branca, amarela, azul de bolinha verde, tá? Existe a espécie do Homo sapiens sapiens, tá? Mas a gente sabe que a questão, né, no caso da cor de pele, né, é um fator que influencia, né, até hoje uma série de políticas públicas dos estados e, consequentemente, ali está diretamente ligado a uma série de problemas sociais, né, como violência, como a falta de saúde, por exemplo. Uma dessas aqui, né, tá bem atualizada. Aqui um gráfico feito pela PUC, tá? PUC do Rio de Janeiro, inclusive, fazendo uma análise aqui entre aqueles indivíduos que contraíram Covid, né, e aqueles que se declararam, né, basicamente brancos, pardos e negros. Tá? Olha só, entre os elementos brancos, tá, que se declararam brancos, 62% daqueles que contraíram Covid ficaram recuperados, quase 63%. Beleza? Enquanto 62%, né? Enquanto aqui quase 38% morreram. Tranquilo? Olha só, né? 62 para 38 recuperados e com óbitos. Aí vamos lá para aqueles indivíduos que se autodeclararam negros ou pardos. Eu tenho, né, daqueles que contraíram e foram atendidos pelos sistemas de saúde particulares, mas principalmente aqui públicos, tá? Eu tenho 54%, quase 55% de óbitos e 45% só de recuperados. Tá? Essa semana saiu uma reportagem, né, recente, falando, por exemplo, que num hospital lá da Zona Leste de São Paulo, que concentra ali as camadas mais populares, principalmente negros e pardos, né, de São Paulo, 90% das pessoas que iam para a UTI daquele hospital morriam. Hospital público, claro. Nos hospitais particulares, né, esse índice de óbito era bem menor. Né? A ocupação dos leitos de UTI, por exemplo, dos hospitais particulares aqui no Rio de Janeiro, está na casa dos 40%. Né? 40%. Enquanto a rede pública está na casa dos 80%, oficialmente falando. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Martin Luther King, né, Jr., né, o pastor Martin Luther King Jr., foi uma das grandes lideranças aqui desse movimento negro norte-americano, né, na luta pelos direitos civis. Né? Ele liderava um movimento pacifista, ou seja, não violento, e que buscava ali, através da pressão desse movimento negro, que os governos, né, estaduais, logicamente também o federal, promovessem, né, o fim dessas leis, né, de segregação e, consequentemente, garantisse ali para esses elementos negros a igualdade de direitos em relação ao elemento branco. Tá? Martin Luther King ele fez um dos discursos mais memoráveis da história da humanidade, né, que eu separei para vocês aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back
to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Sonho que vigora até hoje, né? Assim, muita coisa mudou, né, nos Estados Unidos, no Brasil, mas a luta por direitos civis, ela é permanente, ela não terminou, né? Está longe de terminar, inclusive. Esses protestos, né, nos Estados Unidos, por exemplo, recentemente mostram claramente isso para nós. Estamos longe disso. No Brasil também, né? Uma semana depois dos protestos dos Estados Unidos, tinha um policial em São Paulo arrastando, né, uma mulher, uma comerciante pela rua e pisando na cabeça dela, assim, exemplo do que o camarada lá nos Estados Unidos fez também. Então, assim, é um cenário de luta constante, de construção constante, e que não pode ser deixado de lado. Não acabou. Não acabou lá, não acabou aqui, está longe de acabar, infelizmente, né? E compete, né, a nós, né, pessoas racionais, né, que realmente pessoas de bem, né, eliminar, né, por completo esse cenário que, assim, a curto prazo é um pouco complicado, assim. Eu não vejo ainda nos Estados Unidos, no Brasil, né, eliminação no Brasil, principalmente por causa da questão econômica. Como eu falei, grande parte do racismo está atrelada a essa condição econômica. Nos Estados Unidos, então, mais difícil ainda, porque lá, além da questão econômica, né, a questão racial está entranhada dentro do contexto cultural, né, norte-americano, e isso fica ainda muito mais latente, né, lá. Olha só, né, na atualidade, a diferença aqui de riqueza por grupos étnicos, né? Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Aqui, ó, em 1983, tá? Um branco ganhava 8 vezes mais que um negro. Beleza? Tá? Hoje, em 2020, ele ganha, né, 13 vezes mais que o negro. Oscilou um pouquinho, né? Chegou aqui a 17 ali no final da década de 90, de 80, né? Mas ainda está em 13 vezes. A renda média aqui de brancos aqui é 13 vezes maior que a de um negro. Né? Se você jogar para os latinos, tá? A renda média de um branco ainda é hoje, né, 10 vezes maior que a de um branco, né? Do branco, no caso aqui, de um latino.
Tá? Então as questões econômicas, elas são ampliadas também, né? Pela própria questão racial e vice-versa, né? Aqui aquela cena deplorável, né, do George Floyd, né, que foi sufocado até a morte, e logo depois ali as cenas de desobediência civil, né, de revolta da população norte-americana em relação a isso, tá? Que levou ao movimento, né, de vidas negras importam, no mundo todo. Aqui no Brasil também nós tivemos isso, que foi até concomitante com os movimentos antifascistas, né, que estavam começando a ocorrer aqui, mesmo durante o auge da pandemia, ali nos meses de maio para junho. Foi um momento bastante tenso, né, e mesmo assim a galera foi para a rua para reivindicar os seus direitos de verdade aqui. Nos Estados Unidos também, aqui também nós fizemos, tá? Aqui no Brasil, né, vamos aqui para um gráfico brasileiro. Olha só, a disparidade, isso aqui é bem recente, tá? 2017 para 2018, tá? Entre as pessoas aqui, vamos pensar no universo universitário, né? Aqui dentro do campo universitário. Olha só, pessoas, né, 25 anos ou mais, que tenham acesso ao ensino superior, tá? 18% deles são formados por homens brancos e 21% por mulheres brancas. Então vamos somar aqui 39%, beleza? Tá, basicamente, tá? E de homens e mulheres negras aqui, né, somando, né, os seus 15%. Ó, 39, 15%. Tranquilo? Agora vamos aqui a disparidades, né, aqui de salário, tá? Renda média aqui do trabalhador, né, que tenha um ensino superior, né, que é aquele que está lá no topo, né, da cadeia de salários ainda, beleza? Um homem branco tem uma média salarial, né, de 6 mil, aqui nessa época, aqui nesse período, R$6.700. Um homem negro, também com ensino superior, tá, tinha uma média salarial aqui de 4.800. Tá faltando um dinheiro aqui, né, nessa diferença, né? Olha que legal, né? 6.700, 4.800, quase 2.000, né? 1.900, tem uns quebradinhos aqui, tá? De diferença. Tá? Agora vamos pegar desse homem branco para a mulher negra. Olha a discrepância, né? 6.700 para 2.900, menos da metade, beleza? Desse homem aqui branco para mulher branca. Então tem um outro problema também, a questão de gênero no Brasil, que também é um fator de disparidade social. Se você é mulher e negra, então ferrou. Ser mulher no Brasil já é bastante complicado, camarada. Minha solidariedade às mulheres, assim, mas é muito complicado ser mulher no Brasil. É complicado por causa das questões, né, do machismo, né, do desrespeito e da questão aqui também econômica, né, e das oportunidades. Por mais que as mulheres hoje sejam maioria no mercado de trabalho, maioria nas universidades, né, mas elas não são maioria, por exemplo, nos postos de chefia. Hoje mulheres ainda ganham em média 30% menos que um homem realizando a mesma atividade que ele. Dado recente do próprio IBGE, né? Quando você é uma mulher negra, então essa discrepância fica ainda mais absurda. Tranquilo? Dúvidas, meu povo? Espero ter trazido para vocês alguns esclarecimentos aqui a respeito da questão racial Brasil e Estados Unidos. Trouxemos um pouco aqui, né, de atualidade também para poder trabalhar essas questões. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a abolição da escravidão nos Estados Unidos veio, né, basicamente ali 25 anos antes, 23 anos antes do que no Brasil. Ainda assim, a questão pela luta por direitos permaneceu, né, ao longo do tempo. A abolição não foi sinônimo de cidadania. E a luta por cidadania, ela permanece até os dias atuais. Até porque, por mais que as constituições tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, assegurem que eles são iguais perante a lei, a gente sabe que a questão racial, que a questão socioeconômica, ela acaba se transformando num fator de filtro, né, muito grande para aqueles que tenham acesso ou não a essas mesmas leis, né? O rigor do Estado, ele é muito mais
forte com aqueles indivíduos negros, pardos, né, e pobres, beleza? E muito mais suaves ali com elemento branco. Isso é notório no Brasil, nos Estados Unidos, né, já que é justamente com essas duas nações que a gente está trabalhando agora. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dos dados. E espero que tenha trazido um pouco mais de esclarecimento para vocês também. Beleza? Um abraço a todos e todas. Até!